Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio 214 do seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do iTunes, Spotify, Deezer, ou do seu calendário, porque hoje é dia de previsões, hoje é dia da gente ver o que é esse tão dificílimo calendário que estão prevendo para os Steelers e fazer um pouquinho de futurologia. Para este episódio, eu tenho o retorno de Kaique Tomia. Seja muitíssimo bem-vindo de volta, Kaique. Muito obrigado, Danilo. E aí, pessoal? Pois é, né, Danilo? Vamos debater um pouquinho desse calendário que está sendo tão falado aí, apontado como super difícil, ou mais difícil da NFL e tudo mais. Por que será? Vamos lá. Eu acho muito bom que eu anuncio o retorno do Kaique. No último episódio você estava aqui, Kaique, então não faz tanto tempo assim. Na verdade, eu tava era live, né? A gravação e tudo mais é o retorno, Para os nossos ouvintes, não faz tanta diferença. E vocês ouviram a voz do homem que comanda realmente, que puxa as cordinhas dos marionetes nesse podcast, Ricardo Rezende. Muito boa noite. Adoraria, Danilo, ter essa tal função. Pra mim é uma honra, na verdade, também. Boa noite, Danilo. Boa noite, cara amigo ouvinte. Boa noite, Kaique. Vamos lá, a gente recebe muitos questionamentos na época que sai a tabela. Por que vocês não falam da tabela? Por que não falam da tabela agora? E tudo mais. Calma. Vai criar expectativa mesmo. Faltando menos de um mês pra começar a temporada, aí a gente começa a sofrer. Porque se a gente for falar dessa tabela quando saiu antes do draft, a gente não aproveita muito bem os meses seguintes. Deixa pra sofrer agora. Pô, e esse ano pelo menos a NFL ajudou, né? Porque agora eles divulgam a tabela depois que sai o draft. Não fica tudo concentrado na mesma semana e tal. Dá uma descansada aí pra gente. Bom, a gente, antes de começar a fazer nossa futurologia, acionar a bola de cristal aqui, a gente faz uma rapidíssima pausa pra recados e já voltamos com este episódio 214 do Black Yellow Brasil. Não saia daí. Vamos lá, os recados que são rápidos, mas tem coisas que vocês não estão acostumados aqui. Primeiro, este podcast, vocês já sabem onde ouvir, né? fambonanet.com.br, nas principais redes de podcast, Spotify, iTunes, o Google Podcasts, Amazon Music e um monte de outros lugares. Recomende para mais amigos, sejam eles torcedores dos Steelers ou não. Se a gente tá fazendo conjecturas sobre outros times, essa é a hora de você, torcedor desses outros times, mostrar, olha, isso aqui é que os caras estão achando do nosso time. Vai deixar? Manda um comentário lá nas nossas redes sociais, @BlackYellowBR, segue também, é a melhor forma de você acompanhar as notícias dos Steelers, acompanhar os nossos lançamentos que têm sido frequentes, porque não só a gente tá fazendo podcasts durante a semana, mas também nesse ritmo de Steelers Football, a gente tá em live em twitch.tv/BlackYellowBR, tá? Toda semana a gente tá fazendo live depois dos jogos dos Steelers, agora que temos Steelers Football, durante a semana acompanhando as últimas notícias, acompanhando entrevistas do Mike Tomlin, assistindo vídeos. Semana passada a gente assistiu lances de Troy Polamalu, o mais novo Hall of Famer vindo dos Steelers, então tem muita coisa pra você acompanhar nas nossas redes sociais, nos nossos podcasts e agora nas nossas lives. Não deixa de seguir, recomendar e chamar mais pessoas pra assistir, beleza? Então vamos a mais um episódio do podcast. É claro que a gente vai começar esse podcast falando de semana 1, mas a gente não costuma fazer isso aqui por semana a semana, então é mais interessante a gente tratar como um bloco. Vamos o bloco inteiro antes da bye week, esse ano caiu na semana 7, tá? Então 12 de setembro, jogo em Buffalo na semana 1, 19 de setembro, recebendo Las Vegas Raiders na semana 2, 26 de setembro, recebendo Cincinnati Bengals na semana 3, 3 de outubro, é um jogo do segundo horário em Green Bay contra o Packers, semana 4, ótimo, fugindo do inverno de Wisconsin. 10 de outubro, semana 5, recebendo o Denver Broncos. E 17 de outubro, recebendo o Seattle Seahawks na semana 6. Então, os 6 primeiros jogos, os Steelers já tem 4 jogos em casa, 2 jogos fora contra 2 bons contenders do campeonato. Kaique, vamos uma avaliação desse bloco aí, o que é que você acha que a gente tira nesse começo de temporada? Bom, é um começo já um pouquinho complicado, né? Especialmente diante desse time do Bills, que a gente viu que evoluiu
evoluiu bastante nos últimos anos, com o Allen se consolidando por lá. É uma viagem indigesta, né? E até Buffalo é um estádio que tá ficando difícil de jogar contra. Passando pra lá, acho que finalmente estreia em casa, pegando o Raiders. Acho que eu gosto bastante desse confronto, pra gente é um pouco favorável. E aí já começa a divisão, né? A gente nem vai ter muito tempo dessa vez. O Bengals, que pra mim é divisão, não tem como a gente prever muito, né? Pode ser pra qualquer lado, eu diria assim. E fechando esse bloco dos 4 primeiros confrontos, outra viagem indigesta que é até Green Bay, né? Jogar no Lambeau Field é chato, é complicado. Eu acredito que dessa sequência, Danilo, a gente consegue tirar um 2-2. Acho que a gente vai começar um pouco... Não vai ter como começar da mesma forma que na última temporada. A gente tem muitas peças novas que precisam entrosar. A pré-temporada ela não vai dar a vazão para isso, então a gente vai sofrer um pouquinho no início da temporada, acredito, mas para mim esse começo aí é 2-2. Eu acho que é derrota na abertura, 2 vitórias semana 2 e 3 e acredito que uma derrota em Green Bay provavelmente. Isso, Ricardo. De semana 1 a 4 em Bills contra Raiders, contra o Bengals e em Packers. Assim como o Kaique falou, o jogo contra o Bills é extremamente complicado, ainda mais porque a torcida do Bills deve estar louca pra voltar pro estádio, né? Não teve ninguém ano passado, esse ano o pessoal deve estar já se segurando, fazendo fila na porta do estádio pra poder voltar. Então, um jogo que dispensa comentários. O Bills que ainda se reforçou muito bem nessa off-season. Então também não fico muito crente, apesar de que a gente na temporada passada no Sunday Night Football fez um bom jogo, apesar de tudo, contra o Bills. Pelo menos a gente no início conseguiu se equiparar ao Bills, a gente forçou turnover, não deu vida fácil pro Josh Allen, mas o ataque do Steelers foi o ataque do Steelers que a gente já esperava, né? O ataque do Steelers teve um jogo patético, foi horrível aquele jogo, a defesa não ia segurar o tempo todo. Então, derrota fora de casa contra o Bills não é o fim do mundo, né, também. Então, tranquilo, de boa. Raiders e Bengals, Heinz Field, tem que vencer em casa. Não tem outra coisa pra falar, ainda mais contra 2 adversários que são um luxo na tabela que a gente tá tendo nessa próxima temporada, tá por vir. O Raiders é uma bagunça e o Bengals é um time com muita oportunidade na OL ainda, apesar de ter se reforçado bem na defesa e ter um grupo de skill positions muito bom. Tem como negar. Joe Mixon, tem lá o T. Higgins, o Tyler Boyd, veio o Jamar Chase. É um trio de respeito. O corpo de recebedores tem o Joe Burrow, mas de toda maneira Heinz Field, um ambiente hostil que provavelmente vai estar. O Steelers tem que vencer esse jogo, eu acredito que vai. Packers é complicado e o engraçado é que a gente não enfrenta o Aaron Rodgers desde o Super Bowl. A gente não tem o jogo do Aaron Rodgers. Sempre quando a gente enfrentar o Packers, ou ele tá machucado, né? Enfrentou o Matt Flynn, enfrentou o Brett Hundley durante esse meio tempo. Provavelmente agora a gente vai encontrar novamente com o Aaron Rodgers. Jogo complicado, não dá pra negar, é claro, mas eu vejo esse jogo, e vocês sabem como eu sou, eu gosto muito dessa mística do jogo das 5h25, acontece muito milagre com os Steelers. Eu não descartaria uma vitória aqui fora de casa contra o Packers, não descartaria. Não vejo o Packers tão forte, talvez, quanto foi na temporada passada. Não consigo identificar, jogo difícil, mas eu vou usar aqui porque esse nosso início de temporada vai ter que definir muita coisa do nosso calendário como um todo, né? Então eu vou cravar essa vitória contra o Packers. 3-1. 3-1. Finaliza com os outros 2 jogos em casa com Broncos e Seahawks, Ricardo, antes que a gente chegue na bye. Broncos, assim como o Raiders, tem que ser encarado como uma oportunidade ímpar dentro desse calendário. Vitória, sim. E contra o Seahawks, por que não? A gente se complicou muito contra o Seahawks, no jogo que o Big Ben se machucou há alguns anos atrás, por conta da lesão, é claro, do Big Ben. Mas a gente com o Mason Rudolph quase conseguiu arrancar uma vitória dentro do Heinz Field ainda. Assim como o Packers, eu não vejo o Seahawks
com todo esse poderio de anos anteriores. Claro que você nunca pode tirar do confronto, você tá enfrentando Russell Wilson e Aaron Rodgers quando for o Packers, né? Como eu botei vitória contra o Packers, também tem a mística, né? Agora do Heinz Field. Desse jogo de horário nobre, sempre tem um ou outro que a gente acaba se complicando um pouco. Vai ser jogão, mas não acho que a gente consiga começar com 5 um dia desse calendário. Então pra ser realista, né, sair um pouco do clubismo, eu vou botar um 4-2, a derrota pro Seahawks. Aquela derrota que não vai fazer falta, né? Nenhum. É isso. Derrotas, se é pra ter derrota, que seja contra a NFC. Kaique. Você pode botar, isso você só pode botar só, Danilo, esse início 4-2 e uma derrota ou pra Packers ou pra Seahawks, pra um dos dois. Ainda venceu desses jogos. Isso. E aí, Kaique, Broncos e Seahawks, os dois no Heinz Field. Eu vou com 2 vitórias aqui, cara. Broncos tá tentando de todas as formas se reestruturar ainda, né? Tem alguns talentos como o Jerry Jeudy, o Williams, mas não dá pra, como o Ricardo falou, não dá pra não encarar um jogo como esse, né? Olhando somente pra vitória e nada mais que a vitória. Longe da gente dizer que o time é fraco e que tá ganho, não, mas os Steelers têm que entrar nesse jogo, né? Analisando agora, já pensando que esse jogo, né, é uma vitória. E é isso. Seahawks a gente sabe que é mais difícil, mas também o Seahawks não é aquele time de outrora, como bem o Rick também destacou, a gente quase ganhou dos caras naquele jogo da lesão, e dá pra ganhar também. Não vejo nada assim super absurdo, e pra mim são 2 vitórias. É isso, eu vou deixar o meu aqui. Eu acho que pra gente cai um 3-3, não um 4-2. Eu também não conto com muita coisa vindo desse jogo em Buffalo contra o Bills. Ótimo que a gente fugiu do inverno também, na parte do verão do calendário. Verão é sacanagem, mas na parte mais quente do calendário, a gente tá enfrentando 2 times que são muito bons no inverno, tá? Que são Bills e Packers, porém fora de casa, e são, como eu disse, 2 times que são dos que brigam por vaga em Super Bowl nesse momento. Eu vejo até os 2 em prateleiras acima dos Steelers, tá? Bills e Packers, semana 1 e semana 4, eu tô tranquilo com derrota. Vegas Raiders, Cincinnati Bengals, são 2 jogos que, se o Steelers quer alguma coisa, quer disputar, e esse time dá todos os indícios de que quer, ele precisa vencer, tá? Então, vitória nos 2 aqui. O Raiders eu vejo até como mais complicado do que o Bengals, por uma questão de encaixe. Ainda é semana 2, a gente vai ter uma linha ofensiva se ajustando, e o Raiders costuma fazer um escarcéu em questão de pressão. O pass rush deles tem sido efetivo mesmo depois que eles desovaram o Khalil Mack. Denver Broncos e Seattle Seahawks. A terceira derrota que eu vejo que vocês não colocaram é contra Denver. Eu acho que esse é o jogo chato do ano, tá? Por mais que sejam quarterbacks que estão abaixo do nível que a gente imagina, Drew Lock ou Teddy Bridgewater, muito provavelmente Drew Lock à frente, mas esse tem a carinha do jogo que dá tudo errado e os Steelers não conseguem ganhar mesmo no Heinz Field, tá? Seahawks eu marco uma vitória porque Sunday Night Football em casa não é do feitio do time perder, e seria uma sequência de 2 derrotas, que aí é a hora que dá a ligada de chave e vem aquela vitória na marra. Não vai ser bonito, tá? Raiders e Bengals, você pode até contar que o time possa fazer um bom papel, mas o resto dos jogos não vai ser bonito. Acho que a gente fecha essa primeira sequência num 3-3. Bom, semana 7, bye week. O Steelers ainda não tá na fase de novos quarterbacks, então não é aqui que a gente conta com estreias. Vamos pro segundo bloco aqui dessa temporada, que é uma fase, eu acho que você vai concordar comigo, Ricardo, que o Steelers precisa fazer gordura. Não com todos os jogos, mas precisa acumular umas vitórias aqui. Tem 5 jogos nessa sequência. Semana 8, em Cleveland contra o Browns. O primeiro encontro contra o Browns, que vai ser pesado nos próximos anos. Tem sido já nos últimos 2, vai ser pesado nos próximos. Semana 9, um Monday Night Football contra o Chicago Bears em casa. Semana 10, recebendo o Detroit Lions. Semana 11, Sunday Night Football em Los Angeles contra o Chargers. A gente precisa lembrar que o último Sunday Night Football contra o Chargers foi uma vitória com Doug Hodges no comando, em Los Angeles, tocando Renegade por qualquer motivo que seja. E na semana 12, em Cincinnati contra o Bengals. Ricardo, essa sequência de 5 jogos tem que sair muita vitória aqui. De fato, sim. E eu tô vendo a tabela aqui, Danilo, e antes de eu começar a falar a respeito desses jogos, vamos recapitular só uma coisa. Browns, fora de casa, correto? Certo, em Browns. Bears, em casa. Isso, Monday Night Football. Lions, em casa. Em casa também. Chargers, fora no Sunday Night Football. em casa. Em casa. Não, em Chargers. Em casa, vai. Em casa, porque o último jogo a torcida dos Steelers dominou absurdamente ali.
Aquele estado, como você falou. Foi em casa esse jogo. Esse jogo é em casa contra o Chargers. Perdão. Ao coitado do Chargers, que não tinha nada que se mudar de San Diego, foi se enfiar ali em Los Angeles, ele não sei o que fazer. Coitado. Morando tudo bem. E depois o Bengals. Tá, vamos lá. Dito isto tudo, os 3 jogos em casa vencemos, é claro. Bears, Lions e Chargers são vitórias. Browns, me dói no coração, mas é um time que um pouco encardido com o estilo, mas que até no último jogo da temporada passada, temporada regular, a gente, um time reserva, ainda quase fez uma gracinha lá, mas eu não acho que isso venha a acontecer, não. Eu sinceramente conto com essa derrota pro Browns. E o Bengals tá quase indo pro mesmo caminho, mas o Bengals, é claro, não tem talento que o roster do Browns tem hoje. Vai ser difícil, é claro, esse jogo contra o Bengals, mas eu dou uma vitóriazinha aqui pra gente ter aquela gordura que tá precisando, né? Então nessa sequência de 5 jogos, só vejo derrota pro Browns. Interessante, 4-1 na sequência, Kaique. Você tá com esse mesmo otimismo aí? Mesmíssimo. Eu não vou dizer 5-0 nessa sequência aí, porque acho que é um pouco ousado demais. Mas eu também acho que dentro dessa sequência a gente deve ter somente uma derrota. Pode ser pros Browns, pode ser pra um outro time aí. Não consigo te dizer para ser o que eu cravo. Esse time do Bears, né? A gente sabe que o Fields agora deve iniciar sua trajetória por lá. Com a defesa forte que tem, pode ser um problema, né? Então, para mim, dentro dessa sequência de 5 jogos, eu espero também um 4-1 pelo menos. E é como você também destacou, Danilo. Vai ser a hora da gente tentar aí fazer fazer número, né? Conseguir uma boa sequência, conseguir deixar o recorde positivo e com uma certa sobra, porque a sequência depois dessa daí, sei que você já vai puxar, é tenebrosa. Então, assim, a gente não pode dar sopa pro azar aí. Confrontos como o Lions, até mesmo o Bengals na semana 12, são confrontos que a gente não pode bobear, mesmo sendo lá em Cincinnati essa última partida contra os Bengals, a gente precisa levar esse jogo. Chargers, a gente vai ter que ver como eles vão estar durante essa temporada, porque o Herbert, né, a gente sabe que teve uma temporada incrível na última e tem tudo pra voltar muito melhor agora. Jogo fácil não é, mas a gente tem que tentar se impor e tem que tentar tirar o máximo possível aí dessa sequência, porque senão a gente pode acabar se complicando pra sequência. Olha, estamos na semana 12 aqui, vocês dois colocaram campanhas 8-3. Tá? O Steelers chegar com 8-3 na semana 12 pra mídia americana tá enlouquecida. Tá? Já é o caso dos caras olharem, pô, peraí, o que é que esse time tá fazendo? Por que eles estão aqui? Vão tratar de novo o lance do jabuti em cima da árvore. Chegou aqui porque não tinha calendário, porque o calendário tava muito fácil, mesmo que não esteja. Mas vamos lá. Provável que sim. Não ouviram o podcast do Black Yellow Brasil ao longo da off-season? Jamais. Vamos lá. Cleveland, eu acho que a gente tá num estágio... Claramente a balança, o elevador tá invertendo, né? O Steelers tá descendo e o Browns tá subindo. Eu acho que eles ainda estão no nível em que dividem, tá? Vai um jogo pra cada um. Beisebol trata muito como série, né? Você pega uma sequência de jogos e alguém ganhou a série, alguém perdeu a série. No futebol americano só tem 2 jogos no máximo, então fica meio difícil você tratar assim. Mas eu acho que vai uma vitória pra cada lado e eu acho que esse ano vai como por muito tempo foi Steelers e Ravens. E se ganha na casa do adversário e não na sua própria casa. Então eu marco uma vitória em Cleveland, já vou deixar marcado aqui nas minhas anotações uma derrota em casa. Vai ser doída essa derrota em casa. Chicago, Monday Night Football em casa. Chargers, Sunday Night Football também são 2 vitórias. Detroit é o jogo que você não pode perder. Tá? Tem uma galera que eu conheço que eles chamam, o jogo é tão obrigação que eles chamam de conta de luz. Você tem que pagar. Não importa o que aconteça, você tem que pagar a conta, porque senão vai dar muito ruim na sua temporada. Então esse jogo recebendo o Detroit Lions é obrigação. Cincinnati vai chegar o dia em que tá dividindo os jogos na série. Ainda não é esse dia, tá? Então, uma 5ª vitória aqui. Esse trecho meu sai com 5 vitórias, compensa a derrota extra que eu botei no bloco anterior. Here we go.
E aí a gente fecha, já vou colocar aqui o grande bloco da semana 13 até a 18. Esse ano a gente chega na semana 18, né? Vai até 9 de janeiro, Super Playoff e Super Bowl. Fica uma semana mais tarde no calendário, mas tá tudo bem. Semana 13, um jogo no segundo horário, recebendo o Baltimore Ravens. Semana 14, Thursday Night Football em Minnesota contra o Vikings. Semana 15, recebendo o Tennessee Titans. Semana 16, em Kansas City contra o Chiefs. Semana 17, recebendo o Cleveland Browns. E semana 18, para fechar a temporada, em Baltimore contra o Ravens. Absolutamente ingrata a sequência, mas não tem muito o que fazer, é o que caiu pra gente esse ano. Kaique, corredor polonês, né? Cara, que sequenciazinha pesada essa final da nossa temporada, né? Da semana 13 à semana 18 é só paulada. E acredito eu que seja onde aí as coisas se definam, né, dentro da nossa divisão, principalmente 2 confrontos contra o Baltimore Ravens, inclusive o último da temporada, confronto com o Cleveland Browns na penúltima semana da temporada, né, pela força da divisão, acredito eu aí que o Browns e o Ravens devem trocar vitórias durante essa temporada. O Bengals pode roubar um jogo aqui ali de um deles também, né, e da gente também aí o Browns, o Ravens. Então, cara, como você bem destacou, a gente precisa chegar com bons números aqui, porque se nessa sequência a gente acabar dropando alguns jogos, o que inevitavelmente vai acontecer, acho que nem o mais otimista dos torcedores consegue esperar que a gente vai sair daí com um saldo de, sei lá, vamos dizer um 4-1, por exemplo, essa sequência de 5 jogos. É assim, bem fora da realidade, na minha opinião, porque é muito difícil realmente, mas se a gente chegar aqui nessa sequência e sair com um 3-2, talvez até um 2-3... São 6 jogos, tá aí. 6, desculpa. Se a gente sair daqui com um 3-3, por exemplo, né? Não acho que seja uma coisa assim tão ruim, porque eu acho que o foco aqui é tentar não tomar varrida do Baltimore Ravens, principalmente, porque eu acredito que deva ser o adversário direto dentro da divisão. Então, eu acho que o foco tem que tentar ganhar esses jogos dentro da divisão, e se infelizmente a gente acabar dropando aí Chiefs, a gente vai ter que viajar para Kansas City. Outra viagem ingrata que a gente tá pegando, né? O Titans, apesar de ser no Heinz Field, a gente sabe que o Titans tá numa crescente legal e tal, então assim, minha opinião para dentro dessa sequência aí, eu iria numa sequência dividida. Eu vou com um 3-3 aí, porque é bastante complicada e não consigo visualizar uma campanha mais positiva nesse momento, se a gente parar para olhar como tá nosso time agora e tudo mais. A gente sabe que dentro da temporada tudo pode mudar, a gente pode ser surpreendido como a gente foi na última temporada, são tabelas, né, 100% diferentes, digamos assim, mas que bela sequência para encerrar a temporada, né? Chegar nos playoffs após passar por uma sequência dessa, chega com uma moralzinha, especialmente se terminar batendo o Ravens aí na semana 18. Ricardo, qual é o tamanho da moral que dá pro time chegar em playoff ou encerrar a temporada, encerrar a era Ben Roethlisberger? Ingrato, né? Ainda mais quando a gente olha os últimos anos, o time não vem chegando bem no mês de dezembro, e essa sequência que a gente começa com o Ravens em casa e acaba com o Ravens fora de casa no dia 9 de janeiro, é bem delicada. E o Steelers antigamente era daquele time que começava um pouco mal a temporada e terminava muito bem. Até hoje a declaração famosa do Tony, né, de Unleash Hell em dezembro, vai abrir os portões do inferno basicamente em dezembro pro Steelers, no sentido do time tá muito instigado. Mas temporadas isso não vem acontecendo com a frequência de que a gente esperava. Então, antes de entrar nos detalhes de cada jogo, eu vou manter um pouco só no início da temporada, que tenho dúvidas da vitória se vai ser contra o Seahawks ou contra o Packers fora de casa. Mas eu manter um padrão aqui, e gostamos de padrões, é claro. Eu vou fechar a temporada com vitória em todos os jogos no Heinz Field. 9 vitórias no Heinz Field, no caso, né? Obrigado, tabela da NFL, para essa divisão de eu jogar mais em casa pra gente. Isso importa. Então, vence Ravens em casa, vence Titans em casa e vence o Browns em casa, usando o raciocínio do que o Danilo falou na partida passada contra o Browns mesmo. Vai trocar chumbo, igual vai trocar chumbo contra o Ravens também. Não acho que a gente vence essa última partida contra o Ravens, até porque a gente tá levando em consideração aqui condições normais de que os times estarão ambos competindo por alguma coisa. Espero que, pelo menos a gente esteja, né, claro.
Então, trocamos chumbo com o Ravens, com essa derrota. Já botei a vitória lá na primeira partida de dezembro. Vikings. Ao contrário de muita gente, eu fico sempre com o pé atrás com o Vikings. Eu não acho... A defesa é um pouco desestruturada nas últimas temporadas. Eu fico com o pé atrás. Eu não acredito... Obviamente, espero que venha um triunfo, mas eu não cravo aqui 100% essa vitória. Então, vou deixar uma derrota aqui, ainda mais porque vai ser aquela derrota que não dói. Porque, eventualmente, vai ser uma semana curta, depois de um jogo contra o Ravens, no segundo horário, num jogo fora de casa. É a receita do desastre isso aqui, pro Steelers. Receita do desastre. Vai terminar o jogo contra o Ravens, sei lá, 10 da noite, vai ter que treinar, acordar cedo no outro dia pra treinar, jogo na quinta, enfim... não acho que a gente consiga vencer por esse agravante que teremos no calendário, não, mas também aquela derrota, como eu disse, Ricardo, Oi. Só pra fechar, o Vikings também tem semana curta, tá? Eles jogam também na semana 13, mas o jogo deles é em Detroit contra o Lions. Veja a diferença. Perfeito, sim. Titans, difícil, mas vence o Titans. A gente vence o Titans em casa, partindo daquele princípio que todos os jogos em casa a gente vence. Chiefs, é difícil, complicado, não dá pra longe de cravar qualquer tipo de vitória. O Chiefs é uma máquina. Isso é legal, né? Enfrentar o Patrick Mahomes de novo no final das contas, depois de Natal, dia 26 de dezembro, de ressaca do Natal. Vão encerrar o final de semana dessa comemoração, dessa festividade, vendo uma derrota do Steelers pro Chiefs, ou quem sabe a gente ser surpreendido, né? Mas pra este momento eu sigo com a derrota. Também derrota pro Ravens, né? Então termina essa temporada 3-3. Isso que dá um resultado 11-6. 11-6 pra você, 11-6 pra Kaique também. 11-6 eu duvido muito que não valha uma vaga de playoff. Vale. Tá, inclusive dentro da divisão seria 4-2. Uma derrota aqui 7 vagas? em Ravens, uma derrota em Browns. 4-2 na divisão, moço. O wildcard tá garantido. Exato. Então, só uma curiosidade. Foi o mesmo palpite que eu dei lá no Flex. 11-6. Muito bem. Consistência, Ricardo. Mantive. Essa sequência final é muito difícil, cara. É muito difícil. A minha diferença pra vocês é que eu acho que esse ano a gente não leva nenhuma em cima do Ravens. São sempre jogos completamente fora do script, fora do padrão, mas eu acho que esse ano não vem nenhuma, tá? O que já não daria pra ser 11-6. Vikings e Titans, eu acho que dá. Titans é até um time melhor do que os Steelers hoje, mas essa vitória eu acho que a gente consegue levar. O Titans é um time melhor do que os Steelers. O Vikings tá no mesmo nível de disputa, então dá pra colocar aqui uma vitória. E aí Chiefs, Browns e Ravens, eu fecho com 3 derrotas, porque eu disse que o Steelers ganhava em Cleveland e perdia em Pittsburgh, né? E aí terminar 10-7, chegar em playoff numa sequência de 3 derrotas, 2 delas dentro da divisão, é duro, é bem pesado. Isso aqui daria mais uma daquelas campanhas one and done, muito provavelmente. Você vai pra playoff sem moral nenhuma, pega um adversário que tá bem acima de você e não deu. Mas você concorda que, pela maneira principalmente como estão pintando o Steelers, quase como um top 10, uma escolha top 10 de draft na próxima temporada, e sendo realista, é claro que a gente, torcedor, quer muito... Sempre visa o título, mas não considera, diante do calendário, das adversidades e tudo mais, meio que nesse processo de quase renovação que o time tá passando, playoffs já seria algo legal. Sim, muito acima do esperado. Completamente acima do esperado. A gente tem passado por isso nos últimos anos, né, assim, cara? Essa desconfiança toda em cima dos Steelers, né? A gente sabe que não é aquela questão de levar o papo para aquele lado, ninguém acredita na gente, não sei o quê. Não é bem isso. Mas, querendo ou não, acontece um pouco, sabe? Tipo, por exemplo, o Big Ben é um cara que tem sido extremamente subestimado na mídia, por torcidas em gerais e tudo mais nos últimos anos, aí que tá acabado, que não joga mais, não sei o quê.
e aí no ano passado, é sorte por causa disso, isso, daquilo. Tipo, aqui acho que a gente pode, pelo que a gente tem visto do time, né, nos últimos anos, as peças que surgiram bem, a gente viu como a nossa defesa encaixou muito bem, voltou a ser dominante e decisiva. Não tem muito motivo pra gente achar que a gente vai acabar no top 10 do draft, né, entre os 10 piores times da temporada. Eu sinceramente, eu não consigo conceber essa ideia. Só se alguma coisa der terrivelmente errada mesmo durante a temporada, né, mas a gente tá bem melhor do que isso. Não tem muito cabimento esse tipo de coisa que fica sendo ventilada por aí, né? A gente tá passando por esse pequeno processo de renovação, especialmente na unidade de linha ofensiva. A gente sabe que é sempre complicado mexer nisso, mas ainda assim é um time que tem um quarterback que vai pro Hall da Fama quando se aposentar, que já venceu 2 vezes, né? Talentos explosivos no ataque também, junto agora com a chegada do Naidi. Então, assim, o pessoal precisa começar a parar pra dar uma analisada um pouquinho no que eles estão falando, sabe? A galera tá muito focada em ficar colocando o próprio time pra cima o tempo todo. Esquece que tem outros times na liga, que tem outros jogadores na liga, e que isso não é só seu time que tá bem, ou não é só aquele time que chegou nas finais na última temporada que tem chance de novo. A liga, ela tem 32 times, e eu acho que a gente pode apontar aí que pelo menos aí uns 12 tem boas chances de estar chegando para decidir. Então, o pessoal precisa abrir um pouquinho mais seu campo de visão aí na hora de analisar times e afins. Pois é, cara. A maior parte... Antes de começar aqui a ver o jogo a jogo e tal, eu achava que o Steelers terminava, sei lá, no 9-8, uma campanha um pouco mais baixa, poucas chances de playoff até, mas eu tive até que apertar um pouco mais pra cair pra 10-7, não o 11-6. Em anos anteriores, acho que a prova de que o calendário deu uma apertada, de que o time desceu um pouquinho, é que anos anteriores a gente terminava esse episódio na média de 13 vitórias, sabe? E esse ano estamos em 11. 2 vitórias faz muita diferença numa campanha de NFL. Então é isso, eu acho realmente que vai ter time, claro que tudo que a gente analisa ainda é com o nível de informação que a gente tem no momento, vai ter time que vai melhorar muito comparado com a temporada passada, vai ter time que vai piorar muito com a temporada passada, a gente só conta que o Steelers não vai ser esse time que vai piorar muito, não tem indício de um time que sai dos trilhos assim tão fácil, por exemplo. Eu gostei dessa sua expressão, Danilo, não sai dos trilhos tão... do trilho? Do trilho. Perdão, eu acabei interrompendo você, mas pode concluir, depois eu volto aqui pra o que eu queria falar. O time do aço é justo se manter bem nos trilhos, né? Por exemplo, você não sabe como vai ser o nível do Bears, você não sabe nem quem vai ser o quarterback à frente deles. A gente torce para que seja Justin Fields pra ter um time melhor, para que o Bears seja um time melhor. Quanto mais times bons na liga e que não seja da NFC Norte, melhor. A gente não sabe o que é que vai acontecer com o Chargers, a segunda temporada do Justin Herbert. A gente não sabe da semana 1 até a semana 18 quais times vão ter problema com lesão. Sempre tem time sofrendo com lesão, sempre tem time que sofre lesões em posições que ele consegue se ajustar, tem time que sofre lesão que não tem jeito. O Steelers sofreu lesão com o Devin Bush, conseguiu razoavelmente se ajustar com o Spillane. O Steelers sofreu lesão na mesma posição com o Ryan Switzer com o Ryan Shazier, e foi uma tragédia. Então sempre tudo na NFL é muito intenso, assim, uma temporada de 18 jogos, que é claramente a menor temporada de longe das Major Leagues, as coisas acontecem muito rápido e o impacto delas é muito grande. Então toda previsão a gente leva mais ou menos com o que a gente já viu, né? Perfeito, Danilo. E o ponto que eu ia destacar quando você falou a respeito dos trilhos é... Eu já comentei isso em episódios anteriores, talvez até em episódios recentes, que é como o Mike Tomlin consegue fazer um bom trabalho no tiro longo, como ele consegue fazer os ajustes necessários independente da situação que o time tiver para poder brigar. Não é à toa que nunca teve campanha negativa, já teve campanha jogando sem Big Ben, disputou playoffs até a última semana, revezando o quarterback. Teve a defesa foi completamente renovada para aquela que foi campeão do Super Bowl, chegou no Super Bowl 45, houve todo o desfecho dela, e durante a renovação a gente ainda estava disputando alguma coisa. A OL do Steelers, antes de fechar naquela consistência com Pouncey, Foster, De Castro, Gilbert, Villanueva, a gente estava lutando para chegar no final. Então isso é uma habilidade que diferencia dos técnicos e que a gente acaba não dando talvez muito valor
a esse aspecto do jogo de Mike Tomlin. Se o time começa mal, ele se ajusta, ele se recupera de alguma maneira. Tem uma sequência, tem alguma coisa, independente do cenário. A gente sabe que vai ter lesão, como o Danilo falou, acontece, infelizmente, faz parte do jogo. Infelizmente, seria ótimo a gente chegar no dia que não tivesse lesão para nenhum time. A gente vai sofrer, mas a gente se ajusta. E eu não acredito mesmo que essa vai ser a temporada que será uma tragédia, será a primeira temporada negativa de Mike Tomlin e tudo mais. Pior das hipóteses, vai chegar lá, um 9-8, 10-7, lutando na rabeira dos playoffs. Tem times que possuem talento muito bom, possuem bons jogadores e tudo mais, e que não necessariamente a gente talvez sinta tanto a mão do técnico. Os caras entram tão automático, semana após semana. Os caras são tão bons em alguns times, porém tem um estilo de jogo tão bem definido também, que não faz tanta diferença, consegue vencer jogo atrás de jogo. Chegar nos playoffs, talvez não consiga repetir o mesmo sucesso, porque a régua se eleva bastante. Mas o Steelers com o Mike Tomlin, eu ficaria chocado se o time não terminasse essa temporada chegando na última semana brigando por alguma coisa. Bom, gente, para as considerações finais para esse episódio, só lembrar que a minha previsão tá em 10-7, Kaique e Ricardo estão ambos em 11-6. Vamos falar de patamares, assim, dentro da AFC, que é dentro da Conferência Americana que a gente disputa, é pela Conferência Americana que a gente pode chegar a um Super Bowl, tá? Vejam se vocês concordam comigo. Num primeiro nível, numa primeira prateleira da AFC, tá o Kansas City Chiefs, que tá sozinho. Pra ele não ser o candidato da AFC ao Super Bowl, alguma coisa muito fora do normal tem que acontecer. A segunda prateleira, eu vejo 3 times: Cleveland, Baltimore, Buffalo. São 3 times que são bons candidatos ao Super Bowl, são bons candidatos à final de conferência, mas um deles vai ter que se superar para passar pelo Kansas City Chiefs e chegar ao Super Bowl. E aí eu encaixaria o Steelers numa terceira prateleira. E aí tem Steelers, você tem Tennessee Titans, deixa eu ver se tem mais alguém que briga nesse mesmo nível aqui. Em condições normais, o Indianapolis Colts estaria aqui, porque é uma equipe bem balanceada, mas com essa indecisão de quarterback vai ficar difícil. Vou contar que Miami vai subir até essa terceira prateleira, porque também manter exatamente a mesma coisa do ano passado é sacanagem. Vocês acham que tá mais ou menos nesse nível a AFC, Kaique? Considerações finais pra fechar esse episódio? Acho que o prateleira 1, sem dúvida, o Kansas City Chiefs de novo, né? Um time que não perdeu tantas peças, vem com o Mahomes aí jogando cada vez mais. Segunda, eu acho que eu vou mais ousado um pouco, Danilo. Eu consigo encaixar os Steelers na segunda prateleira junto com o Ravens. E, pra mim, os Steelers vai ali na segunda, junto com o Baltimore Ravens, junto também com o Tennessee Titans e o Buffalo Bills, né? Quase deixei passar. Mas acho que se fosse na ordem, eu diria Chiefs, Bills, Steelers e Ravens, assim. Pra mim, são os 4 ali que podem arrumar alguma coisa dentro da AFC. Beleza, então valeu, Kaique, valeu mais um episódio, obrigado pela sua presença. Valeu, Danilo. Muito obrigado por receber mais uma vez, e é isso, a gente continua a programação aí durante as semanas, né, as lives aí do pós-jogos da pré-temporada e tudo mais. Estarei de volta muito em breve. Um abraço. É isso, Ricardo, suas considerações finais para o episódio e seu palpite aí nesse nível de prateleiras da AFC. Começando essas prateleiras da AFC, Chiefs, eu creio que seja uma unanimidade de fato. Quem tá lá em cima. Tem dispersão com relação ao time, principalmente ao quarterback, perante toda a liga, basicamente. Chiefs na primeira, na segunda prateleira, Buffalo Bills, claro, Buffalo Bills eu botaria. E eu botaria o Ravens. O Ravens na segunda prateleira. O Titans também tá. E a razão que eu vou botar do Titans é porque é um time, principalmente no ataque, extremamente bem entrosado. A parceria que o Ryan Tannehill criou com o Derrick Henry e que tem lá o A.J. Brown, que tá fazendo magia,
é algo que eu os botaria aqui na segunda prateleira. Sei que perderam lá o John Smith, o coordenador ofensivo também saiu, se não me engano, né? Foi ele que virou head coach do Falcons. Exatamente. Pronto. O Arthur Smith, pronto. O cidadão foi lá pro Falcons, mas não acredito muito que o Ryan Tannehill, o Derek Henry e o A.J. Brown conseguem carregar tranquilamente esse time para poder ficar na prateleira 2. Aí eu botaria o Steelers realmente na terceira prateleira hoje, junto com o Cleveland Browns e o... Eu não queria... Por mais que eu afirme que a gente vá vencer desse time, eu não sei. O Colts é um time extremamente bem treinado, mas você tocou num ponto que é delicado, que é sobre quarterback, realmente. Ponto de interrogação lá. Não tem como um time chegar na primeira ou na segunda prateleira sem quarterback. Não dá. Exato. E aí, por isso que eu elevaria o Los Angeles Chargers. Eu botaria o Los Angeles Chargers aqui, nessa terceira prateleira. Okay. Por esse grande diferencial que o time tem no Justin Herbert. Eu botaria. Dolphins foi um bom nome. Eu não tinha o nome do Dolphins em mente. Time que tem uma defesa que na temporada passada foi muito, muito bem, mas acredito que ainda tem muitos pontos de interrogações no ataque. Até que ponto o ataque deles vai ser sustentável. Talvez por estar em uma divisão um pouco mais enfraquecida, Bills tem uma discrepância gigantesca, né? Para Dolphins, Patriots, pro Jets. Quem diria que esse argumento iria virar a favor do Bills, né? O Dolphins vai brigar pro playoff, mas vai brigar porque tá dentro de uma divisão um pouco mais oportunidade, eu diria, né? A gente tá olhando as demais, talvez a South é outra que tá nivelada por baixo. A West tem lá o Chiefs com dispersão, e eu gosto do time do Los Angeles Chargers. Então botaria Steelers, Browns e Chargers ali na terceira prateleira, que não quer dizer necessariamente que esses times disputarão. O Chargers vai disputar um playoff. Talvez o Dolphins dispute por essas razões que eu comentei agora. Valeu por mais um episódio. Se é que ele ainda está entre nós. Eu tô aqui. Então é isso. Então vamos fechando esse episódio. Lembrando você, amigo ouvinte, que tá acompanhando esse programa ainda nesta semana. Bom, a gente tá gravando dia 16 de agosto. Você tá ouvindo ainda antes das 8 da noite do dia 19, dá uma chegada lá em twitch.tv/blackyellowbr, que a gente tem mais uma live, mas acompanhando aí toda semana, vamos falar as últimas notícias do Steelers, assistir uns videozinhos da nossa querida franquia. Então, embarque conosco nessa empreitada rumo aos vídeos, rumo ao vivo, e continua recomendando esse programa para mais e mais amigos, porque o Black Yellow Brasil agora é que tá pisando no acelerador, agora é que a gente tá começando a nossa verdadeira cobertura da temporada, tá? Então, nos vemos muito em breve no seu feed, na Twitch ou aonde você quer, ou nas redes sociais. Um grande abraço para todos vocês e até lá. To the Super Bowl, here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.